motivos. Primeiro, está aberta a seção de ruídos no vídeo, pois muito calor e eu precisei ligar o ventilador. Eu ainda não estou me sentindo confortável no dia 1º de outubro, mesmo que esteja fazendo 39 graus em Porto Alegre, em ligar o ar-condicionado. E eu tô pobre também, então não vamos gastar tanta energia elétrica assim. É isso, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero dizer pra você é que se você é um trabalhador brasileiro e você algum dia, porque algum dia todo mundo vai precisar usar o INSS, nem que seja pra se aposentar, mas se você precisar usar o INSS antes disso, tenha paciência. Tenha paciência, porque é necessário ter paciência. Eu fui pro INSS hoje, 8 da manhã. Eu saí de lá, meio-dia. Tudo isso porque eu queria descobrir o resultado de uma perícia médica que eu tinha feito há uma semana atrás. Que teoricamente era pra ter entrado no site o resultado às 9 da noite e passaram 7 dias e nada aconteceu. Aí eu fui lá. Daí pra me dizerem só sim ou não, que era a resposta que eu precisava receber, e uma data. Eu fiquei 4 horas indo de uma fila pra outra, tomando chá de cadeira aqui. Na outra fila que eu fui não tinha nem cadeira, tinha que ficar de pé. E por aí vai. Tá, mas deu tudo certo, os resultados foram bons. Então, pelo menos não foi uma jornada de 4 horas frustrada. Foi uma jornada de 4 horas com um bom resultado. E isso provavelmente vai fazer com que a minha semana seja mais feliz, porque semana passada eu tava muito preocupada com toda essa situação. Eu ainda estou bastante preocupada, porque apesar de eu ter recebido o sim que eu precisava, existe uma coisa muito importante que ainda eu não recebi, que são dinheiros. E aí tá tudo atrasado, eu só vou saber a data daqui mais uma semana, que talvez quando eu vou receber. Enfim, Brasil, né, gente? Mas tá tudo bem. Eu acho muito engraçado. E no último vlog eu falo, vai dar tudo certo, tá tudo bem. E aí começa. Será que a obra acabou? Porque hoje é terça-feira, tá, gente? Já tô começando esse vlog atrasado. Eu tô que nem o INSS, tá? Hoje não teve bateção, ontem não teve bateção, sexta as gurias estavam aqui, eu não lembro se teve bateção. Será que a obra acabou? Mas eu não vou me enganar, porque às vezes eles ficam 2, 3 dias sem aparecer e dali a pouco tá de novo, tá? Enfim, o que eu tenho pra falar com vocês neste começo de vlog? Porque eu prometi que eu ia conversar com vocês no final do último vlog, que faltou comentar sobre a minha leitura de Dance of Thieves, da Mary Pearson, que esse aqui é o primeiro livro dessa duologia, que é a Dinastia dos Ladrões. Demorei pra fazer essa leitura porque eu tava talvez com um pouco de receio de pegar um outro livro da Mary Pearson depois do meu resultado com as Crônicas de Amor e Ódio. Mas eu fiquei muito surpresa com esse livro porque eu acho que talvez a autora tenha aprendido alguma coisa com aquela primeira trilogia, que foi talvez o fato de não criar coisas demais se ela não vai conseguir desenvolver essas coisas. E quando eu digo criar coisas demais, eu digo essencialmente se falando em traços de magia. Porque na primeira trilogia teve toda uma coisa ali em volta da protagonista que sentia, que via, que não sei o que lá. E aí ela esquece de todos esses traços, principalmente no último livro, e vida que segue, sabe? E nesse livro aqui, primeiro você lê a sinopse e fica muito claro que esse é um livro que vai ter bastante romance. O que, gente, não é um problema pra mim se eu souber que este é o caminho que o livro vai tomar. É por isso que eu reclamo tanto de romance tomando protagonismos na história. Porque você bota uma puta de uma sinopse falando que vai ser uma grande aventura, muitas tretas políticas, muita magia, muito puxada de tapete, muito isso, muito aquilo, e aí você se esquece de mencionar que o livro vai ser cheio de romance e que o romance vai ofuscar todas essas coisas. E aqui quando você lê a sinopse, você percebe muito claramente que a autora vai desenvolver de forma muito forte dentro da história a relação entre esses dois personagens, que uma é uma Ratã, ela faz parte da guarda da rainha, e ela, rainha que a gente sabe quem é talvez pela primeira trilogia, kkk, e aí ela manda ela pra um lugar, que é um lugar que se chama de tipo o primeiro reino, mas que não compõe os reinos desse mundo aqui, porque eles vivem meio que numa terra sem lei, mas eles são comandados por uma família há centenas, milhares de anos aqui. E aí alguns dos traidores da primeira trilogia, que fugiram, que escaparam, que não foram mortos, enfim, parecem que estão escondidos nesse local. Então essa Ratã, ela é enviada pra lá junto com outras ali, mas ela é a comandante dessa missão. Só que no meio do caminho ela vai acabar trombando com o herdeiro dessa família, que na verdade acabou de assumir, né, o papel de Patri, aqui que eles chamam, porque o pai dele acabou de morrer, e os dois acabam sendo sequestrados meio que juntos e levados acorrentados e tal, e aí eles têm que achar um jeito de escapar, e vai surgir uma relação desses dois personagens. E só que essa parte, assim, deles juntos e tentando escapar é o tipo, sei lá, os primeiros 25% do livro, e aí depois eles chegam num determinado ponto da história onde começa a acontecer uma outra história que vai mais ao encontro da sinopse
sinopse, né, dessa busca, dessa ratã, atrás desses traidores, do que pode estar acontecendo, assim, meio por baixo dos panos nesse local aqui. Só que o legal é que a gente tem também o ponto de vista do Jace, J-A-S-E, eu sempre fico em dúvida. Vou consultar os universitários nesse caso, antes de gravar qualquer tipo outro de vídeo, pra não ficarem me xingando, que eu tô pronunciando o nome do personagem errado. Mas a gente tem o ponto de vista desse outro personagem também. Então a gente percebe que muitas das coisas que são colocadas, que esse reino faz errado, ou que eles são mais selvagens, ou que eles são não sei o que, ou não sei o que, não sei o que lá, a gente descobre pelo ponto de vista desse personagem que não é bem assim, que é muito uma lenda, assim, entre eles. Então eu gostei muito dessa situação. Em termos de magia aqui, o fato que a protagonista, ela sente algumas coisas também em momentos específicos do livro, e eu achei legal trazer isso porque foi uma coisa que apareceu na primeira trilogia, mas é isso, a autora botou os pés no chão e criou uma história que em volta desse livro ficou muito legal, termina com um cliffhanger muito interessante, não é uma história que tipo assim, termina no meio do nada, não, a gente tem tipo um desfecho e você vem pensando, tá, mas que história que a gente vai ter pra contar no segundo livro? E aí de repente entra um último capítulo que cria esse cliffhanger do nada e deixa tudo muito aberto pra especulação. Fiquei feliz de reencontrar esse mundo, fiquei feliz de encontrar alguns dos personagens da primeira trilogia, ver como eles estão, o que tá acontecendo, a nova postura aqui por causa das suas novas posições políticas estabelecidas com a grande guerra que teve, e principalmente também das consequências que isso teve para esse mundo, porque teve consequências. Esse livro se passa 6 anos depois da grande guerra que aconteceu em As Crônicas de Amor e Ódio. Tá, no final de semana e ontem, tá? Eu me engajei numa leitura que, se você assistiu o meu vídeo de suspenses e thrillers que eu queria ler ainda pra encontrar o meu suspense do ano, eu li um desses suspenses e eu acho que eu encontrei. E eu fiquei muito feliz, porque primeiro é um livro que tá super hypado, e eu acho que se eu tivesse lido outro livro super hypado de suspense que não funcionou pra mim, eu ia ficar muito frustrada, porque eu já li esse ano A Paciente Silenciosa, gostei, mas achei o final corrido. Li A Corrente recentemente também, gostei, mas no final é muito mais um livro de ação do que de suspense. E aí o grande lançamento desse ano, o grande boom desse ano, ação de marketing pra tudo quanto é lado, todo mundo falando desse livro, e aí você já fica até meio desconfiada, sabe? Porque vocês ficam desconfiados, mas eu fico desconfiada também. Sabe quando tem um monte de gente hypando os livros? Eu até postei esses dias no Twitter que assim, tem uns livros que são hypados, que as pessoas não param de falar nunca desses livros, e aí eu fico... E eu sei que tem muita gente que perde a vontade de ler de tanto hype em volta das histórias. E aí esse livro tava naquele meu vídeo, e aí foi muito engraçado, porque eu entrei em contato com a Intrínseca, porque eu amei demais Teto pra Dois, que eu falei no meu último vlog. Eu li esse livro despretensiosamente, achei que esse é um livro levinho, num dia que eu não queria pensar muito. Logo depois da maratona, eu me apaixonei por esse livro. Eu falei no vídeo pra vocês, eu dei 5 estrelas, essa altura do campeonato já saiu a resenha também. E eu entrei em contato com a Intrínseca e eu falei, eu quero muito falar sobre esse livro, e eu quero que vocês me ajudem a falar sobre esse livro. E aí eles super toparam patrocinar, né, apoiar a resenha que saiu no canal, e eu fiquei muito feliz, porque é muito incrível quando a gente ama um livro, a gente pode falar sobre ele. E essa foi a primeira vez que aconteceu isso ao contrário. Não foi alguém que entrou em contato comigo, uma editora que entrou em contato comigo e me ofereceu pra eu ler um livro, e aí eu gostei do livro e fiquei empolgada pra falar com ele. Não, foi ao contrário. Eu li o livro de forma espontânea e eu entrei em contato com a editora, e a editora pilhou fazer essa parceria pra falar sobre esse livro. E aí, depois que eu firmei essa parceria, eles acabaram comentando sobre um lugar bem longe daqui. Eu falei, nossa, eu tô muito pilhada pra ler esse livro, lá, lá. E aí a gente acabou fechando também. E eu fiquei com aquela coisa dos dois corações, sabe? Porque você fica, nossa, será que vai ser tudo aquilo? Será que não vai ser? Gente, esse livro é sobre tantas coisas e é tão legal. E às vezes chega um ponto da história que eu tava pensando que ele nem se encaixava como uma história de suspense, porque eu já tava achando que não ia nem resolver o negócio do suspense que tem aqui. A gente vai ter presente e passado aqui, então a gente tem flashbacks do passado. Esse é um dos poucos livros em que estava muito mais engajada no passado do que eu estava no presente. Isso é muito bizarro, porque normalmente eu gosto de ver a coisa acontecendo no presente, eu não gosto dos flashbacks. E aqui eu amei os flashbacks. Teve 2 momentos do livro em que eu levemente lacrimejei. Um é no final do capítulo 31, se você for ler aí, foi no final do capítulo 31, eu fiquei mal. E depois bem no final do livro, antes do grande acontecimento, porque gente, eu reclamei daquele outro livro que eu li,
não acontecia nada, tipo, nas últimas 80 páginas do livro. Esse aqui literalmente acontece um negócio no último capítulo. E eu acho que isso é muito importante pra você construir um suspense legal, sabe? Porque você acha que você tem todas as respostas e você estabelece. É tipo Gillian Flynn com objetos cortantes, sabe? É no último momento do livro. E esse livro fez isso. Eu já tinha jogado na roda que o resultado desse livro era uma possibilidade. Eu amei Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu fiquei muito tocada com todos os temas que também foram trabalhados nesse livro. Que tem uma questão bem forte aqui de preconceito com a protagonista por ela viver no brejo, não ter educação, enfim, ser abandonada pelos pais e parará. E ela cresce pra se tornar uma pessoa incrível, sabe? E aí tudo que tá acontecendo com ela. Essa altura do campeonato também já saiu resenha de Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu acabei de receber os 2 livros, por isso que eu tô aproveitando pra comentar com eles aqui pra vocês. Mas eu fiquei muito feliz e foram 2 leituras 5 estrelas. Não era expectativa, sabe? Esse aqui tinha um puta de um hype e por causa do hype eu já tava achando que não ia funcionar pra mim. E Teto pra 2 é um amorzinho. Vai assistir minha resenha e comprar esse livro agora. Você não tem nada melhor pra fazer na sua vida do que fazer isso. É só isso que eu queria dizer. Agora eu preciso sentar e gravar as resenhas desses 2 livros que vocês já vão ter assistido. Eu espero que vocês já tenham assistido. Vão lá me dar moral, porque são vídeos que estão me ajudando a pagar boletos, tá? E eu não tô recebendo salário aí, então eu preciso pagar meus boletos, tá bom? Então tá bom. Eu volto a trabalhar no comecinho de novembro, então estou empolgada. Eu já tava pronta pra voltar a trabalhar, tipo, essa semana, assim, ó. Vamos lá! Mas aí não, Tamir, se acalma mais um pouco que ainda não dá. Amanhã eu tenho médico. Amanhã eu tenho médico? Não, quinta eu tenho médico, hoje é terça. O que eu vou ler agora? Eu tô empolgada. Por quê? Primeiro porque tem vários livros, abriu assim um horizonte de novos livros. Vocês sabem que eu voltei da Bienal ensandecida. E eu comecei a ler hoje, não vou contar pra vocês esse livro ainda. Eu comecei a ler hoje quando eu tava nas minhas 1000 filas do INSS. Eu comecei a ler um livro que é uma obrigatoriedade desse ano pra mim. Mas junto com esse livro eu quero ler outra coisa. Eu acho que hoje à noite eu vou começar Vermelho, Branco e Sangue Azul, Red, White and Royal Blue, que não saiu aqui no Brasil ainda. Acho que vou começar a ler ele. Foi anunciado um novo livro, que é o 3º livro da Terra Partida, da N.K. Jemisin, que eu quero muito ler. E tem outros que estão aqui que eu olho pra eles e eu fico, será que esse momento é agora? Ah, lançou? Vai lançar. É 8 a 3. Não sei, mas lança Night House, da Ali Bardugo. Eu acho que esses vão ser 2 das minhas leituras em inglês. Eu quero ler um a mais esse mês, porque em setembro eu não consegui fazer minha leitura em inglês. Felizmente teve 2 meses esse ano que eu li 2 livros, então eu não tô, tipo, devendo na conta, mas eu fiquei triste que eu não consigo encaixar. Mas eu fiquei feliz também porque eu voltei da Bienal e eu tava, tipo, eu quero ler muitos livros. E aí eu tava assim, tipo, nossa, eu não vou conseguir, meu mês vai ser um flop, eu quero muito ler, mas eu não consigo. E eu tava estressada, porque toda essa coisa de burocracia pra você, quando você precisa se afastar do trabalho e você precisa acessar INSS pra poder receber salário mesmo não tô trabalhando, parará, e provar que você tá incapacitada. E provar que você tá incapacitada não é o difícil, porque se você tá se tratando com um médico bom, e se você tá fazendo seus exames num laboratório bom, isso é suficiente pra provar que você tá com problema. E eles deixaram isso muito claro pra mim, sabe? Se eu tivesse chegado com laudo de um médico que não fosse confiável, de um laboratório que já apresentou resultados errados, seria tudo uma conversa diferente. Mas todo esse processo é um processo de insegurança muito grande, porque você não sabe direito o que tá acontecendo, você não sabe quanto tempo você vai ter, você não sabe quando você vai receber salário, e o salário pode atrasar, mas os boletos eles não atrasam, então você tem que estar sempre... E aí essas semanas assim, tanto as semanas pré-cirurgia quanto essas últimas semanas que eu tava esperando pra fazer a minha perícia, e agora essa última semana que eu tava esperando pra sair o resultado que deveria ter saído e não saiu, você fica pensando sobre essas coisas e você fica tipo, ah, mas por que não saiu? Tem alguma coisa errada? O que deu errado se eu levei todos os papéis que eu precisava levar? E aí é tudo muito nebuloso, sabe? Fica um nojo. Ai, um nojo. Tu vem cá pra te mostrar no vlog? Vem cá. Mas, gente, eu tô um nojo de domingo. Eu tô um nojo. Eu tava dormindo, minha mãe me acordou, me puxou, me incomodou. Eu preciso comprar ração pra eles, porque a ração eu botei os últimos grãos no pote. Só que o negócio onde eu compro ração é longe. Ela odeia ventilador, é muito engraçado no verão. Eu tenho um travesseiro que eu coloco em cima do... Eu já mostrei pra vocês no vlog. Em cima do sofá, pro que volte ela deitar em cima daquele travesseiro, encherem o meu negócio do meu paninho que fica em cima do sofá de pelo. E aí, depois que eu voltei da Bienal, depois que a mãe tava aqui por causa da cirurgia, que eu guardei pra não
ficar mais uma coisa ali, que ela ia ficar reclamando. Eu esqueci de botar o travesseirinho de volta. E aí ontem eu limpei toda a casa e eu me lembrei do tal do travesseirinho porque eu tirei a manta, que tá até aqui, porque eu lavei, que tava no sofá. Era manta, esse é o nome que eu precisava lembrar. Eu tirei pra lavar e aí eu pensei, eu esqueci de botar o travesseirinho. Aí eu botei o travesseirinho, botei outra manta, botei o travesseirinho e o Kvolt deitou. Isso era umas 4 da tarde, eu acho, gente. O Kvolt deitou às 4 da tarde naquele travesseirinho. E eu juro pra vocês que a hora que eu tava indo dormir, 00:30, porque ontem eu resolvi que eu queria assistir After. Eu fui dormir assistindo After, não terminei. Por enquanto tô achando ridículo, tá? Mas tudo bem, esse é outro assunto. Quando eu terminar, que eu acho que vai ser hoje de noite, eu conto pra vocês. Eu fui na sala pra ver o que tava acontecendo com o gato. E o gato tava dormindo no travesseiro. Ele ama aquele travesseirinho. Assim, é tão bonitinha. Ai, eu fico tão dengosa com esse calor. Eu nem tô reclamando pra minha mãe me soltar. Ai. Tô rolando. Oh. A gente tem uma gata, aqui a gente tem um outro gato. E aqui a gente tem a Roda do Tempo com A Grande Caçada. Eu comecei a ler esse livro ontem, tá, gente? Eu tava na... Eu comentei com vocês que eu tava na fila lá. Eu estou na página 213. Eu quero andar pelo menos até a 250 hoje. E eu também comecei a ler no Kindle. Aqui no Kindle eu estou lendo Red, White and Royal Blue. Estou em 45%. Estou com a minha mão tapando porque existe um livro ali que compôs o Projeto Secreto com o Léo. E eu acho que quando esse vídeo sair não vai ter saído ainda o vídeo do Projeto Secreto. Então eu não quero dar spoilers. Tem uma gata ali se divertindo com a borrachinha. Como vocês chamam essas borrachinhas de dinheiro? Porque eu já vi 2 nomes diferentes pra isso. Eu quero saber como é que vocês chamam, porque é o brinquedo favorito dela. E eu não deixo livre assim, eu só deixo ela brincando quando eu tô em casa, porque eu tenho medo que ela engula, mas ela não... Ela nunca tentou comer, ela só gosta de brincar mesmo. E é engraçado porque ela fica doida com esse negócio e o Kvolt nem tchum. Né, Kvoltinho? Kvolt nem tchum. E é isso então, gente. Tá aqui as minhas 2 leituras, muito diferentes uma da outra. Eu tô curtindo bastante as 2 leituras, tá? Porque eu tava com um pouco de receio desse livro aqui. Uma parte disso é ranço, de tanto que me pedem pra ler. A gente já conversou sobre isso, né, no vídeo de séries pra... que eu não vou continuar. Mas eu tô gostando bem mais desse livro aqui do que eu gostei do primeiro. Isso me deixou um pouco mais feliz, porque eu tava tipo... E eu tô curtindo. Esse livro pega a história já em andamento, né? Então... Por mais que agora eles estejam, tipo, indo de um lugar pro outro e tá aquela coisa de jornada, tá interessante, sabe? Não tá aquela coisa, ai, quando é que a gente vai descobrir o que tá acontecendo? Pará. Teve uma conversa bem aqui no começo da Aes Sedai. Nunca sei pronunciar o nome dessas mulheres de jeito. Mas da Trono lá com a que tava viajando com eles, que foi muito legal. Eu curti muito, teve algumas explicações que eu gostei. E eu acho que a história tá crescendo em mim, porque o primeiro livro foi ok. Então eu estou feliz. Lexi vai seguir brincando ali com o negocinho dela. Se eu deixar, ela passa o dia inteiro assim, ó, do meu lado, esperando que eu atire pra ela o negócio. Tu quer brincar, neném? Ela vai pegar e vai subir em cima da cama. E aí ela larga perto de mim, como quem não quer nada, pra ver se ela consegue que eu atire pra ela. Que nenê. Ah, botou minha almofada no chão, né, cretina? Tu botou minha almofada no chão, cretina. Ela faz a disfarçada, ó. Ô, disfarçada. Que gata bem cachorro. Que gata bem cachorro, cachorra. E você, gata?
Deixa eu fazer um pequeno update rapidamente aqui pra não ficar muito grande. Eu já tô meio atrasada, talvez, pelas coisas que eu preciso fazer hoje. Hoje é sexta-feira, eu tô terminando de organizar umas coisas porque eu vou ir pra São Cepé às 7 horas da noite, que é o ônibus, e já são 4 horas, eu acabei de gravar um vídeo. Eu vou passar os arquivos pro computador porque eu quero editar ele amanhã. E como estamos? Faltam 40 páginas para eu terminar A Grande Caçada. E eu não consegui andar muito mais com Red, White and Royal Blue, mas eu vou ler ele no ônibus ainda, porque são 4 adoráveis horas de viagem. Eu acho que nessas 4 horas eu consigo finalizar, ler o livro inteiro, o que iria ser ótimo. Fora isso, a minha semana foi de resolver muitas tretas, editar muitos vídeos e tentar organizar muitas coisas. E aí agora eu vou dar um pulinho lá em São Cepé, porque eu só consigo ir lá direito em períodos que, tipo, seja recesso ou coisa assim, porque feriado é muito ruim de viajar para lá, porque é muito congestionamento para voltar, depois você fica horas e horas e horas a mais do que o tempo normal. Fui dormir tarde ontem, acordei cedo hoje, então estou com um pouco de sono, mas eu vou fazer o meu melhor para não dormir no ônibus e aproveitar a leitura. Botei meu Kindle para carregar, pra ele ter bateria pra me acompanhar. Estou levando comigo Ritos de Passagem, da Octavia Butler. Não vou pegar ele, que já tá na minha mochila. E pretendo ler um pouquinho dele, assim como pretendo ler outra coisa, que eu ainda não decidi o que é que eu vou ler em e-book, porque estou levando meu Kindle, não é mesmo? É isso, gente. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês lá. Eu não sei, que lá é meio nebuloso, sim. Eu fico fazendo vários nadas e às vezes é meio estranho gravar, mas gatinhos vão ficar, obviamente. Eu não vou ficar nem triste de deixar eles, porque se eu estivesse em casa, a casa ficaria fechada também, porque tá chovendo ensandecidamente aqui. Tá dormindo a gatinha. Cheguei em São Cepé sã e salva ontem. Hoje já é sábado, já são 5 e pouco da tarde. Eu sentei agora pra editar uns vídeos. E aí resolvi falar com vocês sobre as duas leituras que eu concluí ontem, que foi A Grande Caçada e Red, White and Royal Blue. A Grande Caçada pra mim foi altos e baixos, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo... Ai, não consegui largar vocês. Mas eu posso botar aqui? Ah, já ajuda. Se ficar apoiando aqui, pra não ficar forçando meu braço. A Grande Caçada pra mim foi altos e baixos. Eu comecei muito empolgada. Calma. Eu comecei muito empolgada, só que no meio da história fica chato. E aí no final do livro, teve um momento de acordar no livro, que é quando começa um capítulo que vislumbra um futuro, uma suposição de futuro, que eu achei muito legal. E aí esse, junto com o capítulo bem no comecinho do livro, que é os capítulos, que é a Moraine com o trono, são os meus capítulos favoritos do livro. Só que o que acontece? No meio tem um gap ali, que é muito chato. E tem uma outra coisa que é muito chata, que dá pra resumir o livro em o Randy se aceitando, porque ele passa o livro inteiro negando que ele é tal coisa. E aí no final do livro, tipo assim, tá, você passou todo esse tempo, você percorreu todo esse caminho e você ficou se negando. Agora não tem mais como se negar, então você tem que aceitar. Aí ele diz, então dá. Sabe? Então, enfim, eu acho que o livro poderia ter sido, sei lá, não sei se mais curto, mas talvez muitas das coisas que estavam ali no meio da história, a gente é introduzido a um monte de personagem, a um monte de novas casas, novas pessoas, novos mitos, novas coisas que, enriquecem a história, mas não são essenciais pra história funcionar nesse momento, sabe? Então, sei lá, talvez eles sejam importantes mais pra frente, talvez, mas pra mim... Eu gosto do começo do livro, acho que os primeiros 30% são muito bons. De 30 a 75 por aí o livro pra mim decaiu muito. E aí depois no finalzinho, eu aproveitei bastante a leitura. É isso, tá concluído. Quando eu voltar para Porto Alegre eu vou gravar resenha pra vocês. Sai no canal eventualmente aí em algum momento, tá? Porque eu tô com minha pauta... com um monte de coisa. Aí eu terminei de ler Red, White and Royal Blue. Sai aqui no Brasil como vermelho, branco, sangue azul. Vou colocar a capinha nacional aqui. Eu me diverti horrores, gente. Horrores com esse livro. Eu fiquei muito feliz que o livro é muito mais do que só a relação homoafetiva dos dois personagens. Acho que homoafetiva é uma palavra correta aqui, porque esses termos a gente tem que cuidar pra falar certinho. Eu acho que o livro é muito mais do que isso, porque tem toda a questão política. E eu gosto muito dessas coisas de questão política. Eu adoro séries tipo Designated Survivor, House of Cards, tipo...
Scandal, que falam sobre o governo, sobre as dificuldades de governar, que tem essas coisas, essas tretas de campanha política. E o livro é, em grande parte, também sobre isso, porque tá em ano de reeleição pra mãe do Alex, que é a presidente dos Estados Unidos. Ela tá indo contra um outro cara lá que tem uma base muito forte. Tem toda aquela coisa de ela ser uma mulher divorciada. E aí agora ter toda essa questão do filho também, que em algum momento, né, vai ter o estopim na história. E do quanto isso prejudica ou não ela em ano de reeleição, sendo que o outro cara é um cara mais forte, um cara que vai defender os valores, né, e tal. Então, é bem interessante, eu curti bastante a história. Eu gosto muito que o Alex, ele é um garoto... Ambos são, mas como a gente tá vendo a história muito mais pro ponto de vista do Alex, o Alex é um garoto inteligente, ele é engajado, ele estuda porque ele quer ser um político, mas não porque ele quer estar na roda, sabe? Ele quer ser um político porque ele quer melhorar a vida das pessoas, e ele deixa isso muito claro, e ele tem os planos dele. E eu gostei que uma das mensagens do livro é também que mesmo que a gente faça planos, às vezes você precisa readaptar esses planos pro que tá acontecendo na sua vida. Você precisa repensar, você precisa reposicionar suas peças, porque talvez um plano que você traçou hoje não vai funcionar daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, porque muita coisa vai mudar na sua vida. E eu gosto muito também de toda a reflexão que é feita em cima da coroa, né, que é uma instituição tradicional aí da Inglaterra e do mundo enquanto instituição política, né, dos valores que se prega e tal. E eu gostei muito de ver as analogias, assim, sabe? Porque você consegue posicionar a história como se, tipo, a mãe do Alex tivesse ganhado no lugar do Trump, por exemplo, sabe? Então, e aí o príncipe oficial, o primeiro príncipe acabou de se casar, então tem toda, né, tem os paralelos com a vida real, assim. Acabou de se casar, que seria o casamento lá da Kate Middleton e tal, mas são outros nomes, outra configuração. Mas você consegue relacionar esses pontos com, né, aí tem o outro príncipe que seria, tipo, o Henry seria equivalente ao... Ah, como é o nome dele? O que casou com a atriz? Com a Meghan. Então, eu gostei, assim, que a autora usou um pouco da configuração do cenário político atual para montar ali as estruturas tanto do governo dos Estados Unidos quanto do governo da Inglaterra, mas criou também uma nova configuração em cima dessa configuração padrão para trabalhar a história. Então, fico nervosa porque essa janela aqui, ela dá pra rua, tipo, pra rua mesmo, aqui é a calçada. E eu me sinto um pouco exposta, porque na minha casa, em Porto Alegre, eu moro muito alto, então não fico em contato com a rua. Ai. Hoje tinha um monte de criança na rua e eles estavam fazendo algazarra. E aí bateram aqui uma hora, e aí bateram no vizinho, aí tiraram umas revistas. Eles estavam querendo alguma coisa, acho que era um desafio, uma gincana de escola. Eu fiquei bem quieta. Não vou me manifestar. A Tamires do ensino fundamental que estaria na rua fazendo esses desafios trepistola, que a Tamires mais velha não atendeu a porta. É a casa do meu pai, mas nem é a minha casa, assim. Então não sei se eu poderia dar alguma coisa pras crianças. Seja lá o que fosse. Enfim, às vezes eu nem sei onde é que estão as coisas. Ontem cheguei pra comer, tive que perguntar onde é que estavam os copos. Porque eu não sei onde estão as coisas. Enfim, eu vou ficar aqui hoje, amanhã e segunda de manhã. E aí depois na segunda eu vou de manhã lá pra mãe, que aí eu almoço lá com ela. E aí acho que eu vou ficar até quarta de manhã eu volto. Porque o ônibus de São Cepé para Porto Alegre é às 5 da manhã. Só tem um. Eu fico com o pai no final de semana porque ele trabalha durante a semana. A mãe já é aposentada, então ela não trabalha em momento nenhum. Se ela ouvir falando isso, ela já vai ficar braba. Se ela ver esse vídeo, ela já vai comentar aqui embaixo que ela tem um monte de coisa pra fazer, porque ela faz os negócios dela pra vender, uns artesanatos, não sei o que. Então ela tá sempre envolvida, tem um monte de coisa pra fazer. E que história é essa que ela não faz nada? Mas o que eu quero dizer é que ela tá em casa, né? E o pai, segunda-feira, vai levantar cedo e vai trabalhar. E aí depois ele só vem me dar uma carona pra eu ir lá pra mãe. Eu falei pra vocês que eu tinha começado a assistir After, não terminei ainda, mas pretendo terminar em algum momento. Não comecei a ler nada hoje ainda, talvez eu leia alguma coisa mais tarde, mas não sei se vou pegar o Ritos de Passagem que eu trouxe, físico, ou se eu vou ler alguma coisa no Kindle. Tô fazendo a leitura de Ritos de Passagem da Octavia. Eu já tô na página 243, então faltam 120 páginas pra eu acabar. Eu acho que eu vou terminar hoje,
que já é terça-feira, e aí eu não sei o que eu vou ler depois. Eu tenho algumas opções, mas nada tá me chamando muito atenção, assim. Então eu vou ter que descobrir. Esse livro aqui tá bem diferente do primeiro, o que eu tô descobrindo que vem sendo uma tendência em séries da Octavia. Mas vamos ver o que acontece, né? Porque ela sempre conduz a história pra algum lugar legal, então quando eu terminar, converso com vocês. Olha! Ai, Cristal, tu fez bem o que eu queria que fizesse. Estou aqui toda descabelada pra terminar este vlog? Estou! Eu já retornei pro meu habitat natural, como vocês bem podem ver. E eu quero finalizar esse vlog porque eu comecei a fazer umas leituras mais temáticas pra outubro, que eu nunca me programei muito pra fazer, mas esse ano eu acho que eu vou conseguir fazer pelo menos umas 4, 5 leituras temáticas. Então eu quero documentar isso num outro vlog, eu não quero falar sobre isso nesse aqui. Então eu vou finalizar então falando sobre a minha leitura de Ritos de Passagem, do Octavia Butler, que é o segundo livro da série Xenogênese. Essa aqui é uma trilogia, tá, gente? Ainda tem um próximo livro. O livro em inglês se chama Imago, e eu não sei se vai manter essa, né, ou se eles vão traduzir também, que nem eles fizeram com os outros. Vamos ver aí, provavelmente vão traduzir pra algo que reflita. Esse livro aqui foi um livro diferente. Eu acho que eu comentei no último take que eu coloquei aí, que eu falei sobre ele, porque eu descobri ser uma tendência agora da Octavia, já que eu, né, esse já é o Kindred 2, 3, 4, esse já é o quinto livro dela que eu leio. Que incrível, né? Há 2 anos atrás eu nem sabia quem era a Octavia Butler, e hoje ela já é uma das minhas autoras favoritas. E esse é o terceiro livro dela que eu leio esse ano, então tô muito feliz. Eu li Despertar, A Parábola dos Talentos e agora Ritos de Passagem. E eu notei que quando ela escreve mais de um livro, ela gosta de mudar ponto de vista de um livro para o outro. E isso é muito interessante, ao mesmo tempo em que tira o leitor um pouco da zona de conforto, porque você passa um livro inteiro tentando se apegar num personagem para no livro seguinte aquele personagem ser arrancado de você. E aqui eu acho que é ainda mais, ao mesmo tempo em que é legal e é pior, porque a gente tem um momento bem no começo do livro que a gente tem a Lilith como, não como a Visão, mas como aquela que vai estar mais presente em cena. Tipo, os primeiros capítulos tem bastante ela. E depois ela desaparece da história, porque quem vai narrar, digamos assim, e nos passar suas impressões e perspectivas aqui é o Akin, que é filho da Lilith. E o Akin, ele é o primeiro homem híbrido nascido de uma mulher humana aqui. Pelo que eu entendi, já haviam nascido outros meninos, mas filhos dos Oankali ou Oloi, e não tinha vindo nenhum masculino ainda de uma humana. Eu quero... Esse livro aqui vai se passar alguns anos depois do fim de Despertar, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como tá as coisas pra não dar spoiler do outro livro, mas a gente tem aqui o Akin, ele tem uma missão que é tentar entender melhor a raça humana. E aí aqui a gente essa história trabalha modificação genética, o que essa raça alienígena chama de permuta. Então eles tomam algumas coisas da estrutura humana para si e doam algumas coisas da sua estrutura para os humanos. E assim, isso muda a forma de reprodução, e isso muda essencialmente o que mais incomoda as pessoas aqui, a aparência. Ele vai ter a oportunidade de passar um tempo, então, com esses humanos, e ele meio que toma como missão dele tentar entender, porque a única coisa alienígena nele aparente é a língua. Ele não tem os tentáculos, por exemplo, que a outra raça alienígena tem, e essa aparência mais humana dele também tem um propósito. E aí ele começa a tentar entender essa raça e o que vai acontecer daqui pra frente com a raça humana. E o livro é muito focado nisso, nas impressões dele, no que ele acredita, na forma como ele vai aprendendo as coisas. E como ele é um recém-nascido, mesmo que ele seja mais inteligente muito mais inteligente do que um recém-nascido normal ele tem todo o processo de realmente aprender como o mundo funciona, mas numa gangorra ali, né? Aprendendo o lado de uma das pontas dele, que é a raça humana, mas também tentando entender o lado da outra ponta. E aí o livro vai ser muito focado nele, nas coisas que ele acredita e vai aprendendo. Então, de certa forma, é um romance de formação, porque a gente tá acompanhando a formação do Akin, e é muito interessante ver isso no meio da história, assim. E foi um livro que trouxe perspectivas diferentes sobre o que estava acontecendo aqui. Eu, no primeiro livro, fui muito teen alienígena,
O que é engraçado. E aqui nesse livro eu realmente repensei algumas coisas, assim, principalmente quando a gente fica mais ciente do que é visto como futuro pra nossa raça do ponto de vista desses alienígenas. E não é uma coisa que você, se você tiver qualquer senso crítico, você vai entender exatamente por que que eles têm essa visão da gente, porque tá muito claro no livro. Eles, desde o primeiro livro, eles falam que a gente tem um senso de... que o nosso problema é o nosso senso de hierarquia, né? Deixa eu ver se eu acho que uma marcação que fala sobre isso. Eles chamam de a contradição humana. Inteligência e comportamento hierárquico, que eles acham que é o nosso grande defeito. Porque a gente coloca umas pessoas acima das outras e as pessoas com poder acabam tomando decisões e as pessoas que estão embaixo querem combater as pessoas com poder. E isso gera conflitos em que a gente tá o tempo inteiro lutando entre a gente, matando uns aos outros. E isso é uma forma muito simplista de colocar, tá, gente? Porque a gente hoje tá numa estrutura muito mais complexa do que isso, né? De política, de guerra, de países um brigando com o outro, de guerras que já marcaram o nosso mundo aí. E essa história começa exatamente por causa de uma terceira guerra mundial. E aí eles acham que essa condição é algo que vai sempre ascender, que a gente não evoluiu ainda o suficiente pra passar isso. E aí é um livro muito interessante por causa disso, porque faz você colocar meio em xeque algumas coisas assim. Mas foi um livro que me trouxe menos reflexão do que o primeiro. Eu acho que o primeiro é mais forte porque é muito novo, né? E aqui você já tá... as coisas, a poeira já baixou um pouco e é mais uma consolidação e muito mais uma discussão sobre essa questão da contradição humana do que a parte genética ou a parte de beleza, mesmo que aqui ainda tenha algumas partes que falem um pouco sobre isso, assim. E a gente tem um momento onde tem uma pessoa aqui que quer, tipo, cortar o pedaço alienígena de uma criancinha, sabe? E porque ela não consegue, ela chama de impulso alienígena. Ela fala, essa aparência permite que ela ceda a qualquer impulso alienígena. E aí ela fala assim, que a fulana não teve, a pessoa que tá com essa criança, né, ela não teve filhos antes, então ela não sabe como lidar com crianças. E aí ela fala assim, mas eu já... Aí a terceira pessoa na conversa fala, mas eu já tive, né, e eu daria qualquer coisa pra pegar uma dessas crianças que é alienígena e tem esses tentáculos pra ser dela. E aí elas estão conversando, com ou sem os tentáculos, porque tem uma que tá defendendo muito fortemente que ele tem que cortar, né. E aí ela fala assim, elas são crianças, quase bebês, quase humanos. Aí a outra diz, parecem quase humanos, não sabemos o que realmente são. Aí a outra diz, são crianças, são só crianças. E aí a sensação dessa cena é que, tipo assim, pra elas serem vistas como crianças, tem que anular a parte alienígena, porque a gente não é capaz de aceitar uma coisa que tá fora dos nossos padrões. E tem uma outra coach que fala, né, também sobre isso, que eu achei que é muito legal. E mesmo que vocês não estejam lendo o livro, eu acho que faz sentido num contexto geral. Isso ainda é sobre a questão dos tentáculos e fala assim, o importante é a aparência. Mas você sabe tão bem quanto eu que ele não é humano. E vai transparecer isso de algum jeito. Então eles tentam aproximar, né, o máximo possível para se sentirem confortáveis, mas isso vai acabar acontecendo de alguma forma. Então é um livro muito legal, como todos os outros livros da Octavia. Foi uma leitura super rápida pra mim. Teve umas partes em que eu fico confusa porque a minha cabeça não assentou muito bem todas as terminologias alienígenas em termos de raça, então a gente tem vários nomes aqui. Então, mais uma vez, Octavia Butler, sempre ótimo. Eu vou fazer vídeo pra vocês porque despertaram. E essa vai ser uma trilogia que eu vou concluir tanto a leitura quanto aqui no canal, trazendo resenhas pra vocês. Então, em breve, resenha de Ritos de Passagem. E aí, óbvio, na resenha eu vou falar um pouco mais com spoilers do primeiro livro. E aí, ontem, eu comecei a ler outro livro, que é o livro do Vórtice, só que é um livro já temático, porque a gente tá em outubro, e outubro a gente lê umas coisas mais sombrias, assim. Então eu não vou comentar sobre ele, eu vou comentar com ele no próximo vlog, que vai ser um vlog só pra falar sobre esses livros, porque eu tenho alguns outros livros que eu tenho que fazer a leitura assim no meio, mas são livros que são leituras de publi, e eu não gosto de comentar muito as leituras de publi antes de eu efetivamente lê-las, pra saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Aí eu foco explicitamente nesses livros mais sombrios que eu vou ler, e aí eu já vou começar falando de dois, porque eu vou terminar de gravar este vlog aqui, sentada aqui, e vou começar a gravar outra. Apesar que agora começou a piscar ali um negocinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí de aproveitar. Teve algumas leituras neste vlog, que é sempre positivo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você leu alguns dos livros aí que eu mencionei, o que você leu nesse período de tempo. Não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo pra me ajudar na divulgação, se inscrever aqui embaixo no canal, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!